Atos 4, 32 a 35. Da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Ou tem uma versão que eu gosto muito, que eles tinham tudo em comum. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grande graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e colocavam aos pés dos apóstolos, que distribuíam segundo a necessidade de cada um. Amém. Pastor Valdir ontem na sua mensagem focou a importância da solidariedade, de que a marca de uma igreja viva, de uma igreja fiel a Jesus Cristo é a solidariedade. E hoje eu queria destacar assim o que eu chamei de um tripé de uma igreja viva, de uma igreja realmente evangélica, de uma igreja fiel ao Senhor Jesus. Três coisas que esse texto pode nos dizer, dentre tantas outras, que eu queria compartilhar com os irmãos. Primeiro, vamos voltar a olhar o texto. Observe aí o verso 32. Era uma a mente e o coração, ou a alma, da multidão dos que creram. E ninguém considerava seu egoisticamente nada, mas tudo era partilhado, porque eles tinham tudo, eles tinham uma vida em comum. E os comentadores desse texto vão dizer que isso era um desejo e uma marca daquela igreja, que era de uma amizade profunda. A igreja era e ainda precisa ser, para ser uma igreja viva, uma igreja feita de gente que partilha uma profunda amizade, um só coração, uma só alma, uma só mente. Agora pense em uma multidão. O texto vai nos falar que depois de Pentecoste havia 3.000 almas que haviam se convertido. Mas aí então surge uma perseguição, e esse texto é fruto disso. Quando o apóstolo Pedro e João estavam subindo para adorar no templo, e quando eles passavam, uma pessoa que era aleijada e ficava pedindo esmolas na porta do templo por muitos anos, essa pessoa pediu para Pedro e João e disse: "Ei, me dá uma esmola." E então os apóstolos iam passando e pararam o seu caminho. Eles iam em direção ao templo, mas o clamor de um aleijado, alguém que era excluído socialmente, o fez parar, e eles deram atenção. E então Pedro, falando certamente em nome dos apóstolos, diz: "Ei, olhe para mim." E diz o texto então que eles se olharam nos olhos. Pedro disse: "Eu não tenho prata e nem tenho ouro, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo, levante e ande." E esse é o espírito que deve continuar acontecendo na igreja. A gente precisa continuar olhando para as pessoas que a vida jogou no chão e não deixa andar. E dizer: olha, a gente não tem muitos recursos. E nós, como igreja periférica, igreja simples, igreja pobre, a gente pode dizer: olha, nós não temos prata, nós não temos ouro, mas nós temos Jesus de Nazaré, e nós proclamamos o poder da graça de Jesus. Pode levantar e andar no amor, na graça, no acolhimento de Jesus de Nazaré. Ande. Conta-se que um dos teólogos que foi visitar o Vaticano, e aí começou a olhar a riqueza do Vaticano e tudo mais, e aí o Papa, todo orgulhoso, disse, eu acho que foi Tomás de Aquino, mas não sei, olhou para ele e disse: "Veja, a igreja hoje é rica, já não precisa mais dizer: não tenho prata nem ouro." E então aquele homem de Deus olhou para o Papa e disse: "É por isso que ela não pode mais dizer: levanta e anda, porque está confiando na sua riqueza." Nós continuamos confiando no poder de Deus. Mas eu ia dizendo que esse fato gerou um alvoroço naquele lugar, e os líderes religiosos foram questionar por que Pedro
E João curaram aquele que estava debaixo de maldição e que deveria ser excluído. Pedro então vai dizendo a Jesus Cristo, aqueles que vocês rejeitaram e mataram, foi Jesus quem curou. E acontece que depois disso há uma perseguição, eles são presos. E eles continuam depois que são soltos dando testemunho e aumenta de 3.000 para 5.000 pessoas. Então é essa multidão de 5.000 pessoas que viviam pelo poder do Espírito de Jesus uma amizade profunda, ao ponto de se dizer, eles têm um só coração, eles têm uma só alma, e eles têm uma só mente, não no sentido de que não haja diversidade, de que todos pensem igual, não é isso, mas é no sentido de que todos estão movidos por um único propósito. Todos estão movidos por essa experiência de profunda amizade, de profunda partilha da vida e de profunda vivência da graça de Jesus Cristo. Nada, as diferenças, as divergências, nada disso tinha o poder de impedir daquela comunidade de seguir juntas. Eles eram amigos. E isso é fundamental e esse é o nosso desejo. Nós queremos ser uma comunidade de gente que desfruta de uma amizade profunda. Porque você sabe, a igreja tem aquela coisa de, ô irmão, paz do Senhor, irmão, todo mundo é irmão e nem se conhece. Que conversa é essa? Não. Nós, para sermos uma igreja viva, uma igreja que partilha o pão e reparte a vida, precisamos estabelecer amizades profundas. O apóstolo Pedro diz que a igreja é uma nação santa. E há um teórico que discute a respeito de nação, chamado Benedict Anderson, em um texto chamado Comunidades Imaginadas, que ele diz o seguinte: nação é uma camaradagem horizontal. Esse é o desafio, nós precisamos ser camaradas. Uma relação horizontal. Como bem disse Nayara, sem essa coisa de os sacerdotes lá distantes, intocáveis, não. Relações horizontais, relações entre iguais, gente que é camarada, que tem amizade profunda. Uma igreja viva é uma igreja constituída de amigos. Se nós não formos amigos nesse nível de entranha, que alguém olha e diz, gente, eles parecem que têm um só coração, uma só mente, uma só alma, um só propósito, uma só vida. A igreja não será viva. Nós precisamos desenvolver uma camaradagem horizontal, como diria o Anderson. Há um ditado grego que diz o seguinte: 2 amigos, uma alma. 2 amigos, uma alma. Aristóteles, que é um filósofo grego, dizia o seguinte: a amizade é uma alma em 2 corpos. É disso que o Evangelho está falando. De gente que partilha uma só alma, profundamente. Mas para não ficar lá nos antigos, o Jorge Amado, nosso baiano, dizia o seguinte: a amizade é o sal da vida. A amizade é o sal da vida. Sabe o que eu quero dizer com isso? É que você precisa dar sabor à vida do seu irmão. Faz um exercício aí rápido, olha para um lado, para o outro, para trás, para frente, observa quem está aqui. Observa aí. Olha para as pessoas que aqui estão. Olha com atenção, veja. Você pode dizer assim, nossa, que coisa bonita, eu encontrei gente. Quando eu olhei aqui, eu estou vendo uma pessoa, ou mais de uma pessoa, que dá sabor à minha vida. Sabe, tem gente aqui que traz um significado para a minha vida. Tem gente aqui que é uma bênção na minha vida. Tem gente aqui que eu posso desfrutar a realidade concreta do Evangelho na vida dele e dela. Sabe, olha, eu nunca experimentei uma amizade, uma comunhão, uma partilha de vida como eu tenho experimentado com essas pessoas, com essa pessoa. Você consegue ver isso? Consegue, graças a Deus. Já estou respondendo. Na maioria dos casos consegue. Há uma canção que eu gosto muito de Simone e Zélia Duncan, que diz assim: amigo é casa. Amigo é casa. Igreja é isso. Igreja é constituída de pessoas que você assim, ali eu encontro repouso. Ali eu posso partilhar a minha vida. Sabe, casa é o lugar onde você tem total liberdade para ser. Igreja é isso. Uma só alma, um só coração. Sabe, na sua alma tem umas coisinhas assim esquisitas, né? Não? As coisas feias, misericórdia, se vocês vissem. Você sabe o que o Evangelho está dizendo? É que na igreja
O seu irmão, o seu parceiro de jornada espiritual pode ver isso. Criaram comunidades mortas em que vivem pessoas vigiando os seus pecados, as suas falhas, aquilo que ainda não é legal em você, e você foi ensinado a mascarar. Criaram comunidades religiosas que nos ensinaram a esconder a nossa fraqueza, a esconder a nossa dor, a esconder o nosso trauma, o nosso medo, o nosso pecado. O Evangelho, e esse texto está dizendo, na comunidade de Jesus, não. Na comunidade de Jesus, você precisa encontrar pessoas, irmãos e gente que é casa, que você pode abrir a alma e encontrar repouso, descanso. Você pode dizer que aqui você encontrou alguém assim? Aleluia. Isso é sinal de uma igreja viva. E você sabe o que é bonito? É que eu comecei a falar aquelas coisas antes para dizer, nossa, eu estou olhando para o texto da palavra que está dizendo o sinal de uma igreja bíblica, evangélica, cheia do Espírito de Jesus, é gente que partilha a vida em amizades profundas. Eu disse, eu estou vendo isso. Eu estou vendo isso. E aí eu me lembrei da oração do apóstolo Paulo pela igreja de Filipos, lá em Filipenses, capítulo 1, versículo 9, ele diz assim, olha, eu estou encantado com o amor de vocês, mas vocês sabem qual é a minha oração? Que o amor de vocês aumente cada vez mais. Eu não teria a menor dificuldade de mudar esse versículo de Filipenses 1, 9 para Adonai 1, 9. Adonai 1, 9. Quando eu olho para a nossa igreja, eu vejo que a gente tem vivido dimensões de amor. Mas a minha oração, e certamente o clamor do Espírito Santo é que o amor de vocês aumente cada vez mais. Quem leu a pastoral? Tem uma parte na pastoral que a gente está dizendo assim, olha, a gente quer radicalizar no amor. A gente quer radicalizar no amor. Que o amor de vocês aumente cada vez mais. Igreja viva. Igreja que ainda faz sentido. Olha, que Deus nos livre de um orgulho pecaminoso, mas deve existir algum orgulho santo, não é não? Estou nem aí, eu só sei que eu estou com orgulho, se é santo ou não, não sei. Quando o pastor Valdir ontem começou a dizer, olha, um monte de teólogo que olha para esse texto e diz assim, isso aqui é utópico. Não dá para ser uma igreja assim, não tem, Lucas exagerou aí. Aí o pastor assim, será que há? Eu daqui enchi o peito e disse, eu conheço, eu vivo nela. Assim, nós somos assim, e a graça de Deus e o convite do Espírito de Deus é que o amor de vocês aumente cada vez mais, que essa igreja seja feita de amigos que olhem um para o outro e dizem, casa, aqui eu tenho descanso porque nós andamos em um mundo árido, em um deserto, em um espaço em que a gente não pode ser. A igreja de Jesus é o lugar onde a gente pode ser. Esta igreja de Jesus, não que as outras não sejam, porque a gente fala igreja fica muito grande, eu estou falando da gente. Nós somos um espaço onde cada um de vocês podem ser e pode encontrar gente que é espaço de acolhimento para você. Mas o texto segue e há uma segunda característica importante de uma igreja viva. Se a primeira é uma igreja que tem amizade profunda, a segunda é, eu usei essa palavra meio assim, me lembrei do rock and roll, mas eu quis essa, uma espiritualidade eletrizante. Eletrizante. Porque o texto segue no verso 33 dizendo que grande poder se manifestava naquela comunidade por meio dos apóstolos. Os apóstolos davam testemunho da ressurreição de Cristo com grande poder. E havia abundante graça sobre todos eles. Se você ler o verso 31, a gente começou no 32, o verso 31 diz que aquela igreja estava em oração. E o texto diz assim, e tendo orado, tremeu o lugar. O desafio do Espírito de Deus para a gente tem que viver uma comunidade, uma espiritualidade eletrizada pelo poder do Espírito Santo. Eletrizada pelo poder do Espírito Santo. Uma espiritualidade que contagia. Mas você falou de amizade, não é espiritualidade? A espiritualidade é também, mas eu quero falar mesmo de uma igreja movida pelo vento do Espírito.
Eu quero falar de uma igreja que não leia Pentecoste como algo que está aqui em Atos, mas que esteja aqui nos nossos atos. Soprou um vento impetuoso entre nós que nos guiava. E a gente orava diante da perseguição, porque esse povo estava sendo perseguido, preso, sofrendo. Mas o Espírito de Deus fazia aquele lugar tremer. Nós continuaremos andando, marchando, porque o sopro do Espírito Santo vai bancar isso. Não é a nossa teologia legal, não é a nossa inteligência, é o Espírito Santo de Deus que sopra um fogo que aquece o nosso coração. E eu tenho umas coisas assim que eu não ando dizendo muito, né? Eu digo para uns e outros, mas eu disse para Israel assim, olha, tem um negócio acontecendo dentro de mim. Tem um fogo queimando, porque eu sei que o Espírito Santo está levando a gente para uma dimensão que é um mistério tão grande, que eu olho para um lado e olho para o outro e vejo chamas de sarça ardente pegando fogo. E quem tem olhos para ver, tira a sandália dos pés, que é terra santa. É isso que o Espírito de Deus está fazendo aqui. Espiritualidade é eletrizante. Igreja só sobrevive no poder do Espírito Santo. Eu já disse e repito, os meus colegas ficam chateados comigo, mas eu digo mesmo, eu acho patético o curso do teste dos dons. Se o Espírito estiver soprando, vai ter dom que a gente vai ver, não precisa fazer curso. Vai ter dom que a gente vai ver, porque o Espírito está soprando. E a gente não precisa dar ajudinha, sabe? Às vezes alguém diz, pastor, você não crê? Eu digo, gente, eu estou crendo tanto. É que eu não tenho tempo para perder com essas bobagens. Eu creio que o Espírito de Deus sopra e faz milagres extraordinários. E faz o ambiente tremer. E faz vidas serem uma. O que eu não creio é em bobagem. O que eu não creio é em tolice. Mas eu creio no poder do Espírito de Deus que faz a gente caminhar juntos. E que faz as perseguições ruírem. E que faz a gente se levantar depois de muitas dores, depois de muitas lutas. Porque o Espírito de Deus é fogo consumidor. É disso que a gente precisa. Eu olho para as comunidades celebradas como um sucesso. Mas eu quero pisar e dizer, tem um vento aqui. Se não tiver um vento aqui, ela pode ser um sucesso como for. Mas isso não é igreja. Algumas coisas me emocionaram hoje, mas eu vou dizer, a coisa que mais me marcou hoje foi quando eu saí ali com Lara e olhei para um cantinho e vi Emerson adorando a Deus. Eu não sei qual foi o culto que eu louvei a Deus com tanta graça há muito tempo, porque o pastor fica pensando no culto, tá bonito, tá legal, os irmãos estão adorando, fica olhando a vida dos outros. Mas eu saí assim distraído e olhei para Emerson. E Emerson estava assim, desligado do mundo. E o mundo que se exploda, e ele estava ali, aleluia, louvado seja Deus, glória a Deus, e a palma de Emerson é para um lado, e os irmãos é para o outro, e o louvor é para o outro, ele não queria nem saber, ele estava adorando a Jesus. E quando eu olhei aquilo, os olhos encheram de lágrimas. Isso é espiritualidade, é eletrizante, quem faz isso é o Espírito Santo. Ninguém precisou dizer agora, diga amém, aleluia, agora pode dizer, não tem nada demais, mas tem que ser movido, soprado, animado pelo Espírito Santo de Deus. Tem muita gente decretando a falência da igreja. Uma estrutura mortífera, doentia, diabólica, que foi criada em nome de Deus e do cristianismo, vai morrer mesmo em nome de Jesus. Mas a igreja de Jesus, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O Espírito de Deus continua bancando a sua igreja. Ainda há no meio desse caos, dessa Babel, dessa coisa diabólica, igrejas, comunidades, pessoas crentes, você, eu e outros que queiram, que o Espírito de Deus está animando e está dizendo, eu vou fazer marchar até o dia final. E nós vamos dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. E a multidão vai crer por causa do testemunho. Espiritualidade eletrizante. E eu não sei vocês, mas eu tive uma sensação assim, que esse aniversário deu um negócio assim na gente, eu não sei. Não é? Foi um negócio assim que eu estou vendo, eu digo, rapaz, é um ânimo. Não tem nada que me doa mais, e às vezes a gente nega, né? Mas a igreja está assim, a igreja está assada. Quer me matar? Diga isso para mim. Não me diga não, pelo amor de Deus. Na hora que você vê, ore. Porque se você quiser me matar, venha me dizer, a igreja está doente, a igreja está fria, a igreja está... Eu tenho um compromisso em viver essa igreja pegando fogo, então não me diga outra coisa a não ser isso. Não me diga que eu não vou te ouvir, você vai dizer que eu sou irritante, eu sou. Eu estou desprezando a sua palavra, se for uma palavra que joga a igreja para baixo. Agora diga ao pastor, tem muita coisa ruim aí, mas a gente está orando e o Espírito de Deus está fazendo coisa nova. E eu estou dentro, aí eu digo aleluia.
Tamo junto. Mas eu tô com a sensação de que rolou um ânimo novo aí. Que a gente fica lendo no livro, lendo não sei aonde, vamos pedir uma consultoria, vamos pedir não sei o quê, o Espírito Santo está dizendo, sabe de nada, inocente. Eu estou soprando, eu estou movendo, eu é quem banco essa igreja. E a gente precisa continuar orando para que o Espírito Santo nos mantenha de pé assim, amigos, profundamente amigos, amor profundo, amizade. É isso, eu gostei quando uns olharam para o outro assim, quando disse, tem alguém aí que abençoa a sua vida? Eu vi tantos sorrisos, aleluia. Sabe, eu vou te dizer, viu, eu não sei você, mas eu posso dizer por mim, eu sei que você também pode, se não fosse essa igreja, eu já tinha parado há muito tempo. Você também. Se não fosse esse povo bonito que abençoa a minha vida de tantas formas, eu já não estava mais de pé. Mas a igreja de Jesus é esse espaço. E é o Espírito Santo que faz isso. Houve um tempo que eu fui contado entre aqueles que tinham medo. Se falasse o nome Espírito Santo, dizia, ai meu Deus, e agora? Eu já estou num tempo que eu estou dizendo, Espírito Santo, me deixe de boca aberta. Eu quero ficar espantado com o que o Senhor vai fazer aqui. Faça o que o Senhor quiser. Essa tem que ser a sua oração. Se você também se sentiu mexido assim, poxa, tem alguma coisa... É sério, gente, eu estou conseguindo tocar, você não está, não? Eu estou conseguindo tocar, estou conseguindo tocar. A gente tem que orar clamando o Espírito de Deus. Se é real esse negócio aqui, ó. Eu sempre orei isso. Havia entre eles abundante graça. Eu digo, eu quero ver aqui. Eu não quero só ler, eu quero ver aqui. Eu quero que a gente perceba abundante graça, a gente tem que orar. Nosso compromisso hoje, a partir de agora, continua dizendo, Senhor, faça de nós uma igreja de gente com amizades profundas. É claro que naquela multidão de 5.000, não era que todo mundo era amigo íntimo de 5.000, mas era uma relação de camaradagem que a amizade ia se aprofundando à medida que a gente ia se aproximando. Assim tem que ser aqui. Não é uma panela, é uma igreja aberta, inclusive todos que quiserem chegar para sentir a graça e o amor de Deus vai chegar e vai se sentir amado. A gente vai fazer isso agora, eu ainda tenho 3, são 3, não falta 1. Mas a gente vai fazer esse clamor agora em forma de canção. Queria convidar o Ministério de Louvor aqui. Você vai cantar isso como oração, enquanto você canta, você ora, faça o que você quiser. Mas você vai dizer, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Eu quero que o Senhor venha inundar e encher esse lugar. Vamos cantar. Se compara a esperança viva, tua presença eu provei e vi o mais doce presença
esse amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito de Deus, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Nosso coração Santo Espírito, Santo Espírito de Deus, toma este lugar, toma cada coração. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Pode sentar, irmãos. O texto de Atos que é correlato desse do capítulo 4 é o capítulo 2, os versos 42 a 47, que eu vou ler para você. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo as suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Nessa experiência de comunhão profunda, muitos sinais e maravilhas aconteciam.
Uma das nossas experiências pastorais, e eu já falei para algumas pessoas, uma das nossas orações profundas e um dos motivos das nossas lágrimas depois de sair daqui de muitos cultos, é a dor que muitos irmãos e irmãs dessa igreja vivem. A luta, a dificuldade, a necessidade. E eu vou te dizer uma coisa que eu creio com cada partícula do meu ser crê nisso. À medida em que a gente vai aumentando e aprofundando as relações profundas de comunhão e amizade, os sinais, os prodígios e as maravilhas vão aumentando também. Enquanto a gente cantava, diz assim, que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Nós somos uma comunidade de pessoas que precisam receber libertação no sentido de cura, de vitória, de milagre. E um dia eu saí de uma reunião, de um estudo no lar, e eu saí dizendo, Senhor Jesus. Porque um dizia, olha, eu preciso de psicólogo, outro dizia, eu preciso de reumatologista, outro eu preciso de ortopedista, eu preciso de ginecologista, eu preciso de não sei o que, eu não tenho dinheiro. Eu disse, Senhor Jesus, milagre é justamente nesses momentos. Quando acabam os recursos, aí tem que ter milagre. Então eu vou dizer uma coisa aqui, em nome de Jesus. Hoje, agora, nesse culto, isso que a gente acabou de cantar, aconteceu. Aconteceu. Algumas pessoas sairão daqui hoje e nunca mais sentirão a vergonha que sentiram. Algumas pessoas sairão daqui e nunca mais se sentirão presas, estarão com o ser totalmente liberto. Algumas pessoas sairão daqui e nunca mais vai dizer, não tem vaga para cuidar desse meu estado, porque esse seu estado estará transformado. Algumas pessoas sairão daqui dizendo, olha, eu já não tinha mais ânimo, mas sairão cheios de ânimo, de alegria, e dizem, a partir de agora, eu estarei lá na comunidade, porque o Espírito de Deus me encheu de uma renovação que excede todo o entendimento. E deixa eu te dizer uma coisa, eu não tenho a menor dúvida do que eu estou dizendo. E a gente vai ouvir o retorno disso em breve. Porque você quer saber de uma coisa? Nós estamos e ainda continuamos estando com carência de muitos recursos. E nós vivemos num país, em um sistema tão injusto, que deixa eu te dizer, meu irmão e minha irmã, você talvez não terá acesso àquilo que é seu por direito porque lhe roubam. Mas o Espírito de Deus continuará fazendo sinais, prodígios e maravilhas, inclusive na sua vida. Há algumas histórias que eu olho e digo, Senhor, humanamente não tem jeito. Mas eu ainda verei voando nas asas do Espírito. Ainda verei. Ainda verei gente que dirá como Jó, ainda que a minha carne apodreça, nos meus ossos eu verei a Deus. E aqui tem gente que já está com a carne apodrecendo. E o diagnóstico dos nossos olhos carnais dizia agora. Nós veremos Deus agir nos ossos. E não é um ou dois, não, é uma multidão. Mas esse mesmo Espírito é aquele que falou com o profeta Ezequiel e diz, olha para esse vale de ossos secos, profetiza. E se Ezequiel fosse como eu, dizer que maluquice é essa? Osso seco. Mas de repente um vento soprou. E aquela multidão de ossos secos se levantaram. Eu vou ver. E você também vai. Então a gente precisa, para ser uma igreja viva, de amizades profundas. A gente precisa, para ser uma igreja viva, de uma espiritualidade eletrizante. E a gente precisa, para ser uma igreja viva, de responsabilidade social. Porque os versos finais desse texto disse que não havia entre eles necessitado algum, diz o primeiro, e depois diz que as pessoas eram solidárias, aliás, diz o 34 mesmo, e o 35, e repartiam o que tinham, e se abriam para o outro, e compartilhavam com o outro, porque não admitia que as pessoas tivessem carências e necessidades. O desafio do Espírito Santo, que vai fazer isso, porque nós estaremos unidos com uma só alma e um só corpo, amizades profundas, nós estaremos sendo potencializados e soprados e guiados e animados pelo Espírito de Deus. E nós teremos mais ainda, já temos, e isso vai aumentar a responsabilidade social.
que é alguma coisa que a gente está dizendo insistentemente. E talvez você diga assim, por que essa insistência? Posso dizer? Porque a gente está certo. Porque diz assim o profeta, falou o Senhor, quem não profetizará? Essa experiência que a gente leu é fruto de uma história, como eu disse, de algumas pessoas que disseram, ok, vocês têm razão, mas não continua com esse discurso não, porque isso está causando um tumulto. E aí, Pedro e João disse para eles assim, olha, julgue aí entre vocês se é mais importante agradar a Deus ou aos homens. Nós vamos ser uma comunidade com responsabilidade social profunda, porque essa é a vontade do Pai e o Espírito de Deus vai fazer isso. Só que eu ouvi uma história de um pastor que dizia assim, e quem não vier, a gente vai passar por cima. Não, a gente não vai passar por cima porque você vem, porque o Espírito de Deus vai convencer você, porque o Espírito de Deus testifica no nosso espírito. Não seremos uma comunidade dividida. Não seremos uma comunidade em embates. Seremos uma comunidade animada pelo Espírito Santo, em que teremos responsabilidade social profunda. E as pessoas que têm carências, necessidades, sejam materiais ou espirituais ou afetivas, terão o nosso cuidado, terão a nossa vida repartida, terão o nosso pão repartido, e receberão acolhimento e serão um conosco. Porque o Espírito de Deus não está brincando. E o texto diz que lá em Pentecostes, quando ele soprou, correu línguas como que de fogo repartidas. E cada um falava na sua própria língua e aparentemente não se entendia. Mas o Espírito Santo fazia com que todos se entendessem. É exatamente assim que a gente vai viver um Pentecoste. Nós temos, graças a Deus que temos, responsabilidade social. Você também pode dizer, olha, socialmente falando, a minha vida também se sustentou por causa dessa igreja. Mas o Senhor está nos convidando, e esse foi a nossa fala na pastoral, para desafios mais profundos. Não haverá nenhum necessitado que chegue perto da gente que não seja acolhido. Nenhum. É assim que diz o texto. Não havia entre eles necessitado algum. Se até aqui nos ensinaram que há aqueles que terão as suas necessidades atendidas e há aqueles que não terão e não serão acolhidos, não se sustentará diante dessa palavra e diante desse vento e diante desse espírito e diante dessa experiência de amor profundo. Não tem males que são irreversíveis? Tem bens também que são irreversíveis. Tem ações da graça de Deus, da abundante graça de Deus, que é irreversível. E é assim que o Espírito de Deus está fazendo. Então, se nós queremos isso aí, nós queremos. E estamos sendo. E o Espírito de Deus está nos vitalizando e vivificando e avivando e renovando cada vez mais. Não é apenas amizade profunda e espiritualidade eletrizante. Tem que caber aqui nesse tripé responsabilidade social. Nós vamos acolher os nossos dessa comunidade de quantos o Senhor mandar, com responsabilidade. E nós teremos uma vida em comum, partilharemos a vida. A vida. E a vida de Jesus fará milagres extraordinários. Em nome de Jesus. Essa é a palavra de Deus para nós, que eu nem sabia que era essa. Eu achava que era, mas Deus é bom. E essa é alguma coisa que eu não sei você, mas está me dando um espanto. Sabe, às vezes eu fico falando assim, tirando uma onda, né? Falando com a surpresa. Mas o Espírito Santo está me deixando espantado. Porque eu ainda não consigo entender exatamente qual é a dimensão disso. É igual aquela canção que a gente cantava antigamente, né? Vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas esse é o sinal que a tua chuva vai descer. Só que uma pequena nuvem diz pra gente que vai cair uns gotinhas assim, mas a canção diz que o Senhor abrirá as comportas do céu. Então é alguma coisa que a gente fica assim falando, porque o Senhor mandou profetizar, tem que profetizar, mas todo profeta depois vira... Jeremias era profeta chorando. Aí profetiza porque o Espírito mandou profetizar, mas não significa que a gente não se espante, porque o Espírito Santo é mistério tremendo e deixa a gente espantado, alombrado, boquiaberto. Tem horas que eu estou andando e dizendo, que campo é esse que o Senhor está nos levando? Aí o Senhor responde, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado nesta terra. A nossa oração é que o Espírito de Deus continue nos guardando, porque há muitas experiências de um mover de Deus sério, sincero, mas que os corações se envaideceram e ruíram. Que o Senhor nos proteja,
Que o Senhor nos guarde e que o Senhor nos leve nas asas do Espírito. E que nós sejamos uma comunidade de amigos profundo que não se fecha para acolher nesse círculo de amizade quem quer que seja. E que isso seja fruto não de mero discurso ou ideologia, mas de um mover do Espírito. E que a nossa igreja seja responsável socialmente e faça diferença no mundo. Porque disse o Senhor Jesus: vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. E os homens verão as suas boas obras e glorificarão o vosso Pai que está nos céus. Em nome de Jesus. Como diria Dom Helder Câmara, não deixem cair a profecia. Amém.